Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Vamos dar continuidade ao estudo devocional de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8, onde eu estou fazendo algumas reflexões em cima dos pontos ali abordados, tá bom? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Os 3 primeiros vídeos, né? O primeiro eu abordei sobre a boca nunca se cansar de falar, sobre o falar muito, falar excessivo, as pessoas que acabam falando coisas que não são agradáveis a Deus, né? Gastar sua energia falando coisas que não provêm do Senhor. E os outros 2 vídeos estão relacionados ao ouvir, né? O primeiro vídeo falando sobre o ouvido separado para Deus e o segundo, o ouvido ungido pelo Espírito Santo. Se você não viu esses 2 vídeos, eu indico que você assista. Então, no vídeo de agora, eu vou falar sobre os olhos nunca se saciarem de ver. Lá em Salmos, no capítulo 101, versículo 3, diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Perceba, irmãos, como isso é algo tão importante para nós cristãos entendermos. Existe uma frase que diz que os olhos são as janelas da alma. Então, tudo aquilo que os olhos contemplam, né, aquilo pode ser bom ou ruim para a nossa alma. E tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então perceba, irmãos, que os olhos, o nosso olhar para o que olhamos, vai ditar a nossa vida interior, porque os olhos são as janelas da alma. João vai dizer lá também, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 16, o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, aí ele vai dizer, a cobiça dos olhos. Então, notem, irmãos, o olho é aquilo que cobiça. Se você tiver um olhar ruim para as coisas, você vai ter um olho cobiçoso. Então, nós precisamos ter um entendimento da importância de termos olhos consagrados para o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 5, né, versículo 28 ao 29, no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, Jesus aqui ele está falando para os fariseus o seguinte, porque os fariseus eles só achavam que o pecado era quando você fazia o ato, praticava um ato com a mulher. Mas Jesus está dizendo não. O pecado já é quando você olha e cobiça, ou seja, o olhar poluído, o olhar sujo, perverso. Porque quando você olha, aquilo é transmitido para a sua alma e o desejo que você coloca em cima daquilo lhe induz a praticar o ato que é o pecado. Então, o que é que nós percebemos com isso? Nós percebemos, irmãos, que se nós tivermos um olhar ruim, se nossos olhos não forem separados para Deus, nós teremos uma vida poluída, né? Porque os olhos são as janelas da alma. Então perceba uma pessoa que assiste pornografia, por exemplo. Uma pessoa que assiste pornografia, ela cobiça, ela quer ver algo que gera nela um desejo. Ou seja, os olhos dela são poluídos porque ela observa aquilo que é mal. Ela traz para si coisas ruins por conta do seu olhar. Lá em Jó, né, não lembro o capítulo, mas vai dizer o seguinte, que
Jó disse assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, né, para que eu não cobisse uma moça virgem, ou seja, Jó falou, eu fiz um pacto com os olhos. Então, nós que somos cristãos, também devemos fazer um pacto com os nossos olhos, para que não venhamos a pecar, para que não venhamos a cometer aquilo que é desagradável a Deus. Salmo 119, versículo 37, também vai dizer o seguinte, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes, né? Então, os nossos olhos precisam ser desviados das coisas inúteis. Vocês já perceberam que o marketing ele atua em cima disso? De colocar as coisas que geram atração? As propagandas, né? A gente vê propagandas de roupas, propagandas de cosméticos. Eles sempre apelam para aquilo que é visual, porque isso chama atenção. Então, isso é a cobiça dos olhos. Então, nós devemos ter os nossos olhos desviados de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que polui a nossa alma. Lá em Isaías, no capítulo 33, versículo 15, diz, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinas, e aqui agora, e fecha os olhos para não contemplar o mal. E aqui eu penso muito sobre algo que talvez para alguns pode ser besteira, mas para mim é algo sério. Pessoas, por exemplo, que gostam de ficar assistindo filmes onde tem muitos assassinatos, filmes de terror, os seus olhos estão contemplando o que é maligno. Essa é a verdade. Os seus olhos estão contemplando coisas que estão poluindo a sua vida. Aí você pode me dizer, mas eu assisto filme de terror e não tem problema nenhum. Será que não tem problema? Então nós devemos ter cuidado com o que nós assistimos também, com o que os nossos olhos contemplam. Filmes que tenham cenas eróticas, filmes que tenham muito sangue, derramamento de sangue, assassinato, filmes de terror. O que é que seus olhos têm contemplado? O que é que sua mente... Né? Porque os olhos são a janela da alma. Então o que é que sua mente tem sido alimentada com essas coisas quando você assiste? Então nós devemos ter cuidado também com o que contempla o nosso olhar. E para finalizar, eu gostaria de ler Salmos 123, versículo 2, que diz, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e com os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Irmãos, nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para as coisas boas, para as coisas que são verdadeiras. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai dizer, né? Tudo que é bom, irmão, seja isso que vocês pensem, né? Então, nós devemos pensar nas coisas boas, nas coisas agradáveis, nas coisas que têm lucro para o Senhor. Os nossos olhos devem contemplar essas coisas. Obviamente, nós não temos o controle 100% no que nós podemos ver. Às vezes, nós somos pegos de surpresas em alguns momentos. Mas nós devemos lembrar do que Jó falou. Fiz um pacto com os meus olhos. Então, nós devemos fazer um pacto com nossos olhos para não pecar contra o Senhor. Amém? E então é isso. Né? Acabo aqui, nesse último vídeo, falando sobre os olhos nunca se saciarem de ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o Senhor tenha edificado a vida de vocês. E até os próximos vídeos, tá bom?